Renan Santos faz uma análise das tretas dentro do bolsonarismo. Eduardo Bolsonaro, o Bananinha, vem há algum tempo batendo de frente com Nicolas Ferreira. Pra gente isso é absolute cinema. Mas o que será que está por trás dessa treta? Além disso, Renan responde ao comentário do porquinho roliço Leandro Ruschel. Assista e entenda. Eduardo Bolsonaro, que de uns 2 meses pra cá vem sendo alvo de uma campanha de marketing interno do bolsonarismo para ele virar uma espécie de liderança nacional, ele começou a fazer o enfrentamento ao Nicolas, tá? Ele tá tentando enquadrar o Nicolas, e quem veio a público hoje enquadrar o Nicolas foi o Alan, e pela primeira vez o Eduardo se posicionou de maneira clara para enfrentar o Nicolas. A gente precisa lembrar que o Eduardo ele precisa ser visto como um cara que quando precisou peitar o Marçal, ele apanhou do próprio público e depois foi se esconder, porque os Bolsonaro, eles são frouxos. Se você for entender o que é um Bolsonaro, um bolsonarista, antes de tudo, é um frouxo, é um homem fracão, um Zé Bunda, né? E depois tem até, eu vou até comentar disso, porque pegaram um vídeo meu, né, que eu tô falando assim, bolsonaro, vocês querem enfrentar o crime organizado conosco? Nós não vamos julgar vocês não, tá? Tamo aqui. Aí eles, mas você sempre atacou a gente, olha só. Sim, eu sempre ataquei, vocês também sempre nos atacaram. Eu estou falando assim, quer deixar as diferenças de lado para que a gente possa, por exemplo, sei lá, atacar o PCC e o Comando Vermelho? Pra eles não, pra eles é mais importante ficar com o PCC e o Comando Vermelho do que conversar com a gente, e eu não esperava nada de muito diferente vindo de quem tá atacando, porque a real é o seguinte, por mais que os bolsonaristas não gostem, muito bolsonarista e ex-bolsonarista tá vindo pra cá sim. Então na verdade o recado foi mais pra essas pessoas que estão vindo, não pra vocês, né? E quem tá vindo, a gente vai ser educado, vai acolher, não vai mudar nossas ideias em nenhum sentido, e nós vamos fazer, entendeu? Nós vamos continuar enfrentando. Agora vocês são bundões. E o momento que eu achei mais engraçado, galera, foi este aqui, ó, põe na tela, só põe na tela, tá? O Leandro Ruschel, que sequer mora no Brasil, que ele é um porquinho rosado, né? É um gordinho loser, né? É o típico loser que você possa imaginar, de desenho animado. Ele, não há nada pior na política brasileira do que o MBL, não há grupo mais sujo do que esse. Pô, assim, eu nem falo nada, você só é um suíno. Cara, eu ia assim, você vai atacar a aparência dele, não vai atacar os argumentos? Sim, eu vou atacar a aparência dele. Porque no caso dele, né, isso não cabe a humanos, né? No caso dele, como ele é um suíno, e ele deve ser, enfim, fruto de um acasalamento entre um ser humano e um suíno, ele, né, essas regras não cabem muito. Então ele parece um porquinho, as opiniões dele parecem, vamos dizer, oriundas de um porquinho. E ele, como porquinho, ele falou isso. E eu acho muito engraçado, porque é lógico que você não vai combater o crime organizado, você nem se preocupa, porque você sequer mora no Brasil. A gente precisa sempre lembrar que esses caras nem no Brasil moram. Então a galera que tá fora do Brasil lá, olha só que errado esse time BL, hein? Tá bom, mano. Sério mesmo, ô porquinho. Para. Você acha que alguém vai, vamos nos juntar com o Leandro Ruschel? Ninguém, você não entendeu o que tá sendo dito, né? Ainda mais com alguém que tá fora do Brasil. Na verdade, ninguém quer se juntar com você e com esses bolsonaristas retardados tipo você, ou esse perfil Cláudia não sei o que são gente, assim, lelé da cuca, realmente ninguém quer. Agora, você tem eleitores do Bolsonaro, que foi por isso que vocês responderam o vídeo, que esse cara pistola. Eleitores do Bolsonaro, um cara que eventualmente é fã e quiser enfrentar o crime organizado, vem, vamos lutar junto. O problema é que não tem muito, tá? E quando você vai olhar as lideranças do bolsonarismo, não tem ninguém. Como eu já disse, os líderes do bolsonarismo são, acima de tudo, covardes e oportunistas. Então, vocês vão lutar nessa. Fique tranquilo, não era endereçado a você. Você pode ficar nos Estados Unidos sem fazer nada e sem sofrer nenhum risco no que você tá fazendo. Você prossegue sendo um bom suíno. E tá tudo ok, cara. Porcos são animais, por vezes, inteligentes. Se você assistir Baby Porquinho Atrapalhado, o Porquinho Baby, ele conseguiu concorrer contra Border Collies, que eram, vamos dizer, são cachorros muito inteligentes, e ele conseguia conduzir, né, um pequeno rebanho de, se não me engano, eram ovelhas, né, para dentro do cercado. O Baby era um porquinho muito inteligente, era um porquinho também tenaz e confiável. Eu acho que talvez seja o seu caso, você pode ser um porquinho capaz também, então... enfim, tô contigo, Ruxo. Vambora, é isso aí, valeu. O que mais me assusta, Renan, é que é um post, é um vídeo seu, falando de combater o PCC e o CV. E ele consegue falar que o pior grupo é o MBL. É lógico. Mas é que assim, pensa o seguinte. Como o Bolsonaro nunca combateu o Comando Vermelho e o PCC, nem nada, né? O Bolsonaro é um frouxo, antes de tudo. Ele nem sabe muito, enfim, a importância dessa discussão, né? Na cabeça dele, existe uma guerra de facções que é a seguinte. Existe o Bolsonaro, que tem que ser o dono da direita, né? Ele é o comando bosteiro. E existem os inimigos do Bolsonaro, né? E aí o MBL é muito perigoso porque ele é inimigo do Bolsonaro na direita.
Então o MBL tem que ser destruído. Na cabeça dele, como ele não vive no Brasil, como ele não é assaltado no Brasil, como ele não perdeu parentes por conta do crime aqui no Brasil, porque como ele não vive a chaga de estar num bairro tomado pelo crime organizado, como não tem cracuda andando na casa dele, porque ele se esconde nos Estados Unidos, mas opina sobre o Brasil, esse tipo de discussão não existe, entendeu? Aí a preocupação dele é com o MBL, né? Porque ele, sei lá, ele é aluno do Olavo, ele é de direita, ele é cristão e conservador, né? Aliás, né? Viu o sujeito lá muito, fica só arrotando que é cristão e conservador. Em geral, é gay enrustido. Quase todos os políticos que eu conheço que ficam falando por aí que são cristãos e conservadores são gays enrustidos, obviamente homofóbicos. E bobos de toda sorte, oportunistas tentando pegar teu dinheiro. Então esse é um truque. No caso do Russo, eu nem acho que ele é um gay enrustido. Eu acho que ele só é um suíno. E não tenho muito a dizer. Ele é um porquinho mesmo. E põe a foto, assim. É aqueles casos, sabe? Tipo, puta, mano. Só põe a cara do cara, meu. Vai vir nada daí. Cara. É muito rosado, cara. Você é muito rosado e muito arredondado. Você não tem cantos, sabe? Você é tudo. Não tem quina no teu corpo, sabe? Você é tudo macio. E aí não dá, cara. É muita maciez. Mano, você foi feito pra ser assado, o Ruschel. Esse é o ponto. Em baixa temperatura, sabe? Eu diria que não é nem um porco. Ele é um leitão. Não é? Um leitãozinho. Então vamos lá. Vamos voltar aqui pra treta do dia, né? Porque assim, naturalmente a gente não é motoboy de treta, nem vamos ficar aqui. Mas a gente tem que falar dessa briga, tá? Porque essa é uma briga importante. A gente já vinha avisando que essa briga ia continuar e que a treta tá indo. E quais são os lados da treta? De um lado, Eduardo Bolsonaro representando a família, tá? Buscando mostrar que ele é um sucessor ideal do pai. A família Bolsonaro tá botando ele pra viajar pros Estados Unidos o tempo todo pra mostrar que ele está articulando uma força norte-americana do ponto de vista diplomático, da influência pra derrotar o Xandão aqui. Então ele fica gravando vídeos e ele não esconde, né? Tem um negócio cômico, a gente chegou a mostrar em live aqui, que era Eduardo Bolsonaro. Vocês viram o que aconteceu? Coincidência, né? É uma foto dele, tipo, pendurado na bola do Trump, né? Tipo, olha só o que eu aprontei, né? O que é um tanto quanto ridículo quando você precisa falar que você fez algo só pra todo mundo ver. Foi ele, não fui eu, tá vendo? Fui eu. O que já era, vamos dizer, sintomático de que ele tava com os ciúmes do Nicolas. Do outro Nicolas, que ele é um aproveitador e que é um malandro, né? Então ele viveu pendurado nas bolas do Bolsonaro e agora ele quer, né, comer o Bolsonaro pelo lado. E o que o Nicolas fez, né? Ele foi pros Estados Unidos, Rafael Almeida Rizzo, concorrer com o Eduardo, e essa é a real. Por que ele foi lá? Ele foi lutar? Bom, ele foi gravar uns vídeos, uns podcasts, porque ele fez contatos lá nos Estados Unidos com a direita americana e tal. Então ele tá indo lá gravar vídeo, fazer a turnê dele, e aí nisso ele concorre com o próprio Eduardo. E aí ele entra na seara do Eduardo, que é muito ruim pro Eduardo. Que é tipo, pô, mas o cara tá querendo me deixar obsoleto? Calma aí. Só que o Nicolas, né, eu cheguei a ver um pedaço, ele não foi exatamente feliz, se ele estava tentando evitar uma briga, nas entrevistas que ele deu, né? Ele mostra certo desdém pelo Bolsonaro ali nas falas. E aí começa a azedar, né? Então vamos ver, porque outras pessoas estão percebendo isso e estão entendendo o que está acontecendo. Uma delas parece ser o Alan dos Santos, então vamos ver o Alan dos Santos falando sobre isso. O Bolsonaro está cedendo para sobreviver. Agora, quando ele se torna inelegível, o que eu esperava, né, dos outros que não concordavam com as decisões do Bolsonaro? Os caras falam assim, caralho, agora mesmo que a gente tem que apoiar o Bolsonaro. Sim. Exato. Agora mesmo que a gente tem que apoiar o Bolsonaro, porque senão o negócio vai ficar feio. Não. Os caras viram nisso uma oportunidade de ficar no lugar do Bolsonaro. Então agora, pô, né? Que é, olha, desculpa, mas eu vou ser bem sincero aqui, que é o que tá na cabeça do Nicolas, que é o que tá na cabeça de muitos hoje. Que pensam que, não, eu vou marcar o meu terreno aqui agora, o Bolsonaro vai se fuder, daqui uns anos eu tomo. É exatamente isso que ele tá falando. Na verdade, quem dera eu aqui complementar o nosso outlaw, o nosso fora da lei, que assim, ele tá mais estiloso, né, nesse exílio, né? Sim, tá mais estiloso lá no Santos. Tá, mano, com umas roupas mais legais, belo boné, meteu um óculos, tá com uma barba mais regulada, nem parece um mendigo como eu, tá? A Alan dos Santos tá na estica, tá no jeito ali, e mandou uma real, isso é verdade. E ele tem que entender que, assim, quero complementar, assim, Alan, se me permite aí, né, complementar, não é só o Nicolas, né, o Nicolas faz parte de uma geração de bolsonaristas que são carreiristas, o Nicolas é um carreirista. Você vai pegar toda a turma do Nicolas, pega o PL Jovem, você quer olhar o que é a formação PL Jovem, que são pessoas jovens, malandras, vários ex-MBLs, mas um monte de ex-MBL,
que se era o MBL no período que o MBL odiava o Bolsonaro, odeiam o Bolsonaro e só estão com o Bolsonaro pra fazer exatamente isso, que é um carreirismo. Só que vocês, bolsonaristas, vocês são oportunistas também, então vocês querem esses caras por perto, né? Vocês fizeram a confederação dos oportunistas e caíram do poder. E aí aquela coisa farinha pouco, meu pirão primeiro, e que todo mundo começa a fazer seu planejamento, né? Mostrando que não é um grupo político com um projeto de Brasil, né? Vocês não têm um projeto, vocês têm um processo aí que vocês estão, né? Um puxando a perna do outro e tal, e o Bolsonaro por enquanto é a liderança principal, mas o maior incentivador disso que o Nicolas faz chama-se Valdemar da Costa Neto. É o Valdemar, assim, não se iluda, tá? Há dinheiro nessa brincadeira, e há dinheiro e há interesse, isso aí é o Valdemar. Vamos lá. O que vai sobrar do Brasil com o Bolsonaro preso? Diz pra mim. O que vai sobrar do quê? Eu tô viajando, pode... Como é que é? Volta um Do pouquinho. Brasil. O que vai sobrar do Brasil não vai mudar nada. Bolsonaro preso. Tipo, nossa. Os que caras vai dão um sobrar? valor ao Bolsonaro que é. O que vai sobrar do Brasil com o Bolsonaro preso? Diz pra mim. Eu tô viajando, pode me criticar. Não, abertamente. é exatamente. A sua situação é um outro exemplo disso, né? Assim, é uma mentalidade tão mesquinha de terceiro mundo. Tá na cara que o Nicolas já se ligou que ele vai ser uma grande liderança no futuro. Óbvio, acho isso maravilhoso. Só que ao invés dele entender que se ele não fizer nada agora, isso afeta o futuro dele, não. O Nicolas faz a sua agenda própria para poder ficar ali colado no Bolsonaro para não ficar mal. E aí depois, no futuro, ele vai voltar, ele vai apontar pro passado e falar assim, ó, eu não tava lá naquele rolo. Eu fui independente. Sim, é exatamente isso. Na verdade, se vocês olharem direitinho, quando o Nicolas ganhou para deputado federal, ele parou de falar dos assuntos que poderiam dar, sei lá, cassação. Só tirou o pé, guardou. Ó, é isso. Mas não só ele. Não só ele. O bolsonarismo é isso. Né? Não podemos esquecer, não só ele. Vamos lá. O medo de ser ridicularizado. Então, é por isso que o Nicolas não vem aqui. Ele pisa nos Estados Unidos e não é entrevistado por nós. Por quê? Ele não quer se manchar agora, porque ele quer se resguardar para o futuro. Qual futuro, filhão? Diz pra mim. Qual futuro? Qual futuro você vai ter no Brasil? Qualquer pessoa, qualquer político. Por que o Eduardo Bolsonaro não tem medo? Porque ele sabe, ele não tem medo de estar do meu lado, de tirar foto, de me ver do meu lado. Eduardo é um dos únicos políticos. Ele, a Bia Kicis, o Luiz Felipe de Orleans Bragança, o Jorge Seif. Eles não têm medo, porque eles sabem do que está acontecendo nesse exato momento. Quem tem planos futuros, O Jorge pensa o Seif, quê? gente, o Alan dos Santos, meu querido, o Jorge Seif fez um acordo com o Xandão para não perder o mandato. Ele fez um acordo com o Xandão para não perder o mandato. Desde então ele é uma sombra andando lá. Para. O critério dele é aparecer com o Alan dos Santos. Você é do bloco da família. Ainda que faça algumas críticas aqui e ali, você é do bloco da família nisso aí, a família vai estar jogando com você. Ainda mais que você sendo útil batendo no Nicolas agora. Não vou me ferrar agora, para no futuro eu poder me dar bem. É a típica mentalidade brasileira mesquinha. Ué, mas o Jorge Seif fez um acordo com o Xandão. A política, assim, Brasília inteira sabe disso. Ele manteve o mandato dele por causa disso. Teve um beneplácito ali, continuou senador. Ele é né, que é o seguinte, né? Na próxima eleição pro Senado, né? Vocês estão, vamos montar uma bancada de bolsonaristas que vão votar pelo impeachment do Xandão. Não será o caso dele. Tá todo cagado, tá morrendo de medo. Né? E foi isso? Foi essa parte do Alan. Isso, e aí entra o principal, que é aí embaixo, né? Dudu vai ali e manda. Pra mim fica muito claro, o mesmo método e até as mesmas pessoas com o qual perseguem o Alan dos Santos perseguem a mim e todos da direita. Eu só não estou exilado igual o Alan Luster porque por uma questão de oportunidade, mas assim que puder o sistema fará o mesmo comigo, com meu pai, com todos da direita. Ou pior, o Eduardo Bolsonaro, né? Quando o Mauro Cid, o depoimento dele é bem claro sobre o fato do Eduardo e da Michelle serem dois tarados pelo golpe, né? Então talvez ele tenha falando aí que tenha medo porque ele tenha um pouquinho de culpa no cartório, né? O Eduardo Bolsonaro, por ele, o Brasil tinha tido um golpe mesmo. O pai dele seria hoje o nosso ditador. A gente estava aqui sob a administração do Bolsonaro e estava tudo muito bem, estava tudo funcionando. Alan dos Santos que defendia também um golpe de Estado, né? Ele era um tarado para um golpe de Estado. Tarado, as reuniões dele tinham a casa dele lá tinha reuniões disso aí. Nunca vou me esquecer que era o Alan, né, que sabia a geolocalização minha no dia da operação ilegal que teve contra o MBL em 2020,
Né? E ele tava falando, tipo, o Renan tá em tal lugar, está sendo com outra pessoa. E depois a gente descobriu que havia um software que estava sendo usado de maneira ilegal pela turma do Bolsonaro para ficar monitorando adversários políticos, né? Então, é foda que reclamar que estavam. Vocês vivem numa ditadura aí no Brasil quando, né, quase vivemos na de deles. Só muda o dono aí da ditadura. Só muda o dono na brincadeira. Então, não vou ficar aqui também. É uma briga de filhos da puta, todos esses caras. É uma briga de um bando de gente suja. É bem escroto. Bem escroto. E a briga tá avançando, né? Eu não vou ler esse textão merda aí do Eduardo Bolsonaro, mas o Eduardo vai ter que se posicionar ao longo do tempo contra o Nicolas. Eles sabem, né? A leitura que o Alan, aí já, né, sendo frio aqui, a leitura que o Alan faz sobre o Nicolas, ela é muito verdadeira. O Nicolas, para o plano dele funcionar, ele vai precisar ficar mamando o Bolsonaro com alguma distância, né? Ao longo do tempo. Ele nunca vai comprar uma briga frontal. Então os Bolsonaro vão poder botar água no chope do Nicolas, buscando esse confronto, buscando esse enfrentamento e enquadrando ele. Por exemplo, foi armada uma manifestação, isso eu expliquei pra vocês. A manifestação do dia 16/3, ela foi armada não com o objetivo de derrubar o Lula, porque ninguém ali tá empreendendo um esforço sequer pra derrubar o Lula. Repara um negócio, por que você chama uma manifestação de fora Lula e você não orquestra uma campanha em redes sociais forte e você não abre uma conversa com lideranças partidárias pra começar a montar, sei lá, uma frente contra o Lula? Repararam nisso? Se você quer fazer um fora Lula, se você quer fazer um impeachment do presidente, e assim, gosta ou não da gente, a gente tocou, você precisaria estar unindo forças políticas pra isso. E essa manifestação não era sobre isso. Porque ele só, é fora Lula, tá, o povo, sempre essas coisas, desculpa, o povo vai vir, tá, mas as lideranças, vocês recebem salário pra serem lideranças, vocês tinham que estar movendo, né? Então, aí eu pergunto, o que vocês moveram? Moveram nada. Então, naturalmente, aquilo era uma manifestação pra, até naquele contexto do Pix e tal, você, né, Nicolas no caso, ganha relevância, afirmar a liderança no processo. Eles querem mostrar que eles têm uma liderança no processo oposicionista. E o Bolsonaro, eu já ganhei o que você tá fazendo, é o seguinte, quem manda aqui sou eu. E você vai ter que fazer do meu jeito. Ficaram lá, tal, com um joguinho de cena. No final, teve que soltar vídeo junto com o Bolsonaro. E a manifestação hoje é anistia e liberdade de expressão, né? Basicamente é uma manifestação pró-corrupção. E eu vou colocar, por favor, façam um corte. A manifestação que está convocada para o dia 16/3 é uma manifestação pró-corrupção. Ela é uma manifestação que apoia e busca dar endosso para um projeto de lei que elimina a ficha limpa, que o Bolsonaro está chamando de anistia, para confundir as pessoas sobre a turma que está presa lá do dia 8 de janeiro. Então é uma lei pró-corrupção para que as pessoas que foram pegas na lei da ficha limpa possam concorrer. Não à toa, esse projeto de lei já conta com o apoio de lideranças do União Brasil e do PSD e é encabeçada pelo próprio Bolsonaro. Então, se a externalidade para o Bolsonaro é facilitar a vida de ladrão, tá tudo bem, desde que ele possa concorrer. Até porque ele nem vê muita diferença entre ele e um ladrão, isso no foro íntimo, né? Para os outros ele não vai falar. Então, sim, foi marcada uma manifestação pró-corrupção para o dia 16 de março. Então, se quiser ir às ruas defender o aumento da corrupção no Brasil, dia 16 você tem uma manifestação, e essa manifestação vai rolar. E o Bolsonaro tomou ela de uma turma alternativa, de um bolso alternativismo, pra fazer as coisas ao bel prazer dele e botar a turma do Nicolas e companhia no lugar. E ele vem botando esses caras no lugar. Tá? Não sei até quando, mas por enquanto vão. O PH, vários assuntos, falou, não coloque no mesmo grupo a manifestação de Copacabana e as outras cidades. Eu vou botar no mesmo grupo, são bolsonaristas. Né? Se você tá caindo nesse papo de tipo, não, tem umas pessoas que são... Não, gente, é a turma bolsonarista alternativa. Você tem a turma do Jair Bolsonaro e a turma dos malandros que querem tomar dentro do bolsonarismo o espaço do Bolsonaro. É isso só. Não tem impeachment. Não, mas vai ter manifestação. Aqui, vamos ser honestos, vai. Eu já fui muito bacana quando eu falei a primeira vez dessa manifestação. Pelo amor de Deus, você vai cair nesse papo. Dia desses estava o Tomé Abduch. Não vai mais ter a manifestação em São Paulo. Aí a Carla Zambelli. Não, vai ter sim, então beleza. Vai lá na Paulista com a Carla Zambelli. Vai ser. Parece ser um caminho muito interessante, né? Estão todos lá tocando muito pra andar com o impeachment. Então não entra nesse papo, né? Se o cara tá aqui falando isso, você é meio burrão. Pessoal, like na live aí, enquanto o Renan toma seu aguinha, like na live. O Daniel Simões falou, é tudo Bolsonaro. Exatamente, é uma manifestação de bolsonaristas, né? E
Eu não espero nada de manifestações bolsonaristas. Aliás, porque alguma manifestação bolsonarista deu certo pra algum tema, senhor Rafael Almeida Rizzo? Cara, não lembro. Nenhuma deu. Nenhuma deu. Nenhuma manifestação bolsonarista atingiu algum objetivo útil pro Brasil, então nada. Se havia algum objetivo, era a manifestação em si, né? Fazer a manifestação era bom porque mostrava que o Bolsonaro era capaz de fazer uma manifestação. E na verdade esse foi um statement que eles ficaram guardando pra si ao longo do tempo. Ah, fazemos manifestação porque o povo está conosco e assim o povo vai na rua e faz uma manifestação. Isso ajuda a mostrar pra todo mundo que nós fazemos uma manifestação. E eles ficam nessa, né? E né, deu em nada. Então não sou aqui asa negra de nada, não vou ficar aqui sendo negativo sobre a manifestação dos outros, mas eu vou ser muito realista, tá? Não há nenhuma possibilidade hoje de impeachment, nenhuma. Ninguém em Brasília discute a possibilidade de impeachment, não há preocupação alguma sobre o assunto. Então se acha que você está saindo na rua para fazer impeachment de alguém, né? Enfim, o que eu vou dizer? Um cara fez uma pergunta aqui no chat, Bobson, né? E sempre respondo quando um Bobson manda mensagem. Renan, você acha que a galera do dia 8 de janeiro deveria ser solta? Olha só, eu sou bem claro. As pessoas que participaram da invasão dos prédios públicos e os depredaram e acreditavam estar tocando um golpe de Estado, porque elas acreditavam que aquilo fazia parte de um contexto que elas participaram por meses a fio, que era de intervenção militar já e uma participação popular num ato de intervenção militar. Aquelas pessoas tinham uma intenção golpista sim, e eu acho que elas têm que pagar. Dito isso, não naquele processo e não com as penas que elas tomaram e não da maneira bizarra, sem quase ter direito de defesa e ter pessoas que estão presas sem nenhum motivo específico. Tem gente que tá preso lá, tipo, teve motorista de Uber que foi preso. Teve, se eu não me engano, vendedor de água que foi preso. Tinha um cara que tava vendendo água lá, porque tem manifestação junto a gente. Mas os organizadores e as pessoas que participaram daquilo, meus amigos, aquelas pessoas achavam que estavam dando um golpe de Estado, sim. Falar que elas estavam só, isso aqui é uma baderna. Não, elas estavam no coração delas tocando um golpe de Estado. Agora, é muito bizarro que aquelas pessoas estão, vamos dizer, com penas muito maiores do que bandidos que assassinam os outros, né? Naturalmente, dado que para a turma que manda no Brasil, a defesa do sistema vale mais do que a defesa da vida humana, defender o sistema impõe punir quem enfrenta o sistema de alguma maneira. Então, punir essas pessoas, né, porque estarem enfrentando o sistema, é mais importante do que punir um assassino. Eu não acho que aquelas pessoas têm que ficar tanto tempo presas em cadeia, não. Mas eu acho que, sim, eu acho que elas têm que tomar punições e punições graves por atentar contra o Estado Democrático de Direito, sim. Eu tô sendo bem honesto, porque falar que ninguém... Não, eles não sabiam, eles estavam lá, entraram lá, quebraram as coisas, pediu intervenção militar e estavam torcendo pros militares irem e tal, não tinha nada a ver, né? Todos eles acreditavam que o Bolsonaro ia decretar. Basta ver que essas mesmas pessoas, né, não os mesmos CPFs, mas o mesmo bloco político, elas ficavam comemorando notícias falsas que apareciam de que o Bolsonaro tinha dado golpe, que veio o decreto, que veio uma GLO. GLO por quê? Né? Então, enfim... Sim, elas têm que tomar uma cana, quem foi preso, sim, mas com julgamento, tudo dentro do procedimento, tá? Gostou dessa análise? Seja bem-vindo ao melhor canal de análises políticas do Brasil. As lives do MBL são transmitidas de segunda a sexta em 3 horários: ao meio-dia, às 3 da tarde e às 7 da noite. Siga o canal Viral Político em todas as redes para saber o que se passa de verdade nesse bostil.